Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra que é Lançamento da editora Thomas Nelson, e já é uma das melhores obras para se estudar o Novo Testamento, em seu contexto histórico, cultural, político, social, enfim. Eu fiz o primeiro vídeo mostrando a quantidade de páginas, todo o sumário. Se você não assistiu o primeiro vídeo, por gentileza assista, porque o que eu falei no primeiro vídeo eu não vou falar no segundo. Nesse segundo vídeo eu vou mostrar agora como que é a obra por dentro e como eles trabalham os capítulos, tá? Você tem foto, ilustrações, diagramas. Eu mostrei isso no primeiro vídeo, tá? Uma obra completa. É uma obra completa sobre o Novo Testamento. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista. Quem escreve essas duas obras é simplesmente N.T. Wright, doutor em Novo Testamento, doutor em Cristianismo Primitivo, doutor em Teologia Paulina, assim também como Michael Bird, também é doutor em Cristianismo Primitivo, doutor em Novo Testamento, em Teologia Paulina, enfim. O Novo Testamento em seu mundo. Uma introdução à história, à literatura e à teologia dos primeiros cristãos. São quase 1000 páginas, tá? De puro labor teológico. E sem perca de tempo, vamos aqui mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar lá no final aqui o índice remissivo, né? Que eu não mostrei no primeiro vídeo. Toda obra que tem um índice remissivo, gente, é importante porque todo índice remissivo está em ordem alfabética. Então, todos os assuntos que ambos abordam no livro, você vai encontrar um índice remissivo, tá? Que começa com a letra A, evidentemente. Aí você encontra a palavra que você quer, por exemplo, Abraão. Olha a quantidade de páginas que a obra vai falar ou vai citar de Abraão. 86, 135, 164 e por aí vai. Você vai nessas páginas que você vai ler sobre Abraão. Tá certo? Por aí vai. É muita coisa. A letra B aqui, ó. Babel, Babilônia. Olha o tanto de referências que faz da Babilônia. As páginas. E por aí vai. Então procure sempre o índice remissivo. Tá bom? Vamos sair daqui. Essa aqui é a última. As últimas folhas, né? Aqui é o índice de passagens bíblicas e autores antigos, né? A bibliografia dos caras é vasta, viu? Meu Deus do céu. No final aqui você também tem os créditos, ó, das ilustrações. Os créditos, onde você pode consultar no site, tá? Eles te dão aqui os sites para você consultar. Como por exemplo, a parte 1, você tem aí, eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, né? É o fragmento, que é a página 41, fragmento cóptico de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5 a 7, de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, verso 5 e verso de 7 a 9, que está no Museu de Louvre, na França. Aí ele te dá a fonte aqui, ó, onde você pode consultar lá no Google, tá? Isso aqui é interessante. Vamos agora aqui mostrar para vocês. Vamos pegar um capítulo
Vamos lá. Deixa eu pegar a parte 2 aqui, ó. A parte 2, tá? O mundo de Jesus e da Igreja Apostólica. Está na página 84. Vamos lá. Página 84. Que inicia o capítulo 5, né? É a parte 2. Olha aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. A obra toda colorida, gente. Tem obra que tem fotos, mas não é colorida. Essa foto é colorida. Essa obra, as fotos é colorida. E aqui você tem crucificação de Jesus no Calvário. É uma cruz ortodoxa. E aqui você tem a parte 2. O mundo de Jesus e da Igreja Apostólica. Tá? A Thomas Nelson é demais, né? Capricha muito nas suas obras. São obras maravilhosas, né? Aí inicia no capítulo 5, a parte 2, a história dos judeus entre os impérios persa e romano, que ele trabalha toda o período interbíblico até chegar no Novo Testamento, né? E todos os capítulos você tem aqui o destaques do capítulo, destaques do capítulo. Este capítulo narra a história do povo judeu desde o início do exílio babilônico, que aqui foi 587, né, 586, até a supressão da revolta de Bar Kokhba, que era o Messias, né? Se autoproclamou Messias em 135 d.C. Ao fim do capítulo você será capaz de, primeiro, apreciar o valor da história judaica como contexto para o Novo Testamento, identificar pessoas chaves nos acontecimentos dos períodos helenísticos, macabeu e romano, entender como Roma governou a Palestina por meio de governantes fantoches e, por último, compreender a importância do período pós-70 para a formação do cristianismo primitivo e do judaísmo rabínico. Tá? Ele começa falando aqui de Israel. Israel é um país pequeno, tá? Aí vem, ó, apresentando a história da época do Novo Testamento. Ele começa. Aí ele vem aqui, ó. Judeus do exílio babilônico, a dinastia Asmoneia. Ele pega o período de 587, 586, onde a Babilônia destruiu Jerusalém, né? E levou cativo o Reino do Sul, até o ano 63 a.C. Então, um período longo. Ele começa a exposição, não dá para ler porque é do tempo, tá? Mas aqui ele vai te dar já a cronologia dos períodos persa e grego. Você tem um período babilônico, e o período que a Babilônia dominou o mundo. Foi de 597 a 539 a.C. Aí ele te dá todo o quadro detalhado, ó. 597, Jerusalém é tomada por Nabucodonosor. 587, Jerusalém é destruída. Os habitantes são levados ao exílio na Babilônia. 539, a Babilônia é derrotada por Ciro, o rei persa. Tá? Os persas tomam Jerusalém, os medos e os persas, né? Toma a capital da Babilônia. E aqui é a queda da Babilônia, e agora o novo império é o Império Medo-Persa. Depois eu tenho um período grego, um período persa, grego, tá? Aí ele vai te dando. Período egípcio, ptolemaico. Período sírio, os Seleucidas, tá? E te dá todo o apanhado aqui, ó. Antíoco III derrota os egípcios. Aí vem o ano 175 a.C. Antíoco Epifânio IV é entronizado. Daniel cita muito esse camarada, né? Livro de Daniel. 167 a.C. Antíoco IV profana o templo, que ele proibiu os judeus de adorarem, e sacrificou uma porca no altar. Constrói um altar a Zeus. Em 166 a.C., Judas Macabeu lidera uma revolta. 164, Judas Macabeu purifica o templo. De 164 a 142 são batalhas constantes com a Síria
Lembrando que antes de Cristo, a contagem dos anos era em ordem decrescente, tá? Então, do ano 164 ao ano 142, você tem 22 anos. Aí, no ano 160, morte de Judas Macabeu, aí vai indo, ó. Te dá todo o apanhado geral do período interbíblico até você chegar no Novo Testamento. Isso aqui, gente, para você dar aula, tá, de teologia, estudo bíblico, escola dominical, é maravilhoso, tá? Aí vem, ó. Esses quadros são importantes. Você vai encontrar bastante no decorrer do livro, né? Esperança de restauração pós-exílica de Israel. Você teve, nesse período, várias obras que foram escritas, né? Chamadas apócrifas ou pseudepígrafes. Aqui ele vai narrando, porque não dá para ler, tá? Toda a história, tá? Aqui você tem um mapa da rota do retorno dos exilados, tá? Foram 3 voltas. A primeira com Zorobabel, tá aqui, ó. A segunda com Esdras e a terceira com Neemias, tá? Mais fotos aqui, ó. É fotos do tempo todo coloridas, né? Aqui é uma foto de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Aqui o reino, mapa do reino dos Ptolomeus e Seleucidas, no século 3 a.C. Aqui acima você tem os Seleucidas e abaixo os Ptolomeus, tá? Aqui você tem um mapa do Império Grego, do período de Alexandre o Grande, que morreu no auge, né? Morreu com 33 anos de idade. Novo. Morreu novo, muito novo. Aí aqui você agora tem, tá, a dinastia Asmoneia. Começou com Jonas Matatias. Aí você vai vendo aqui, ó, a dinastia deles. Tá? Eram todos judeus, tá? Até chegar a Herodes, né? Aqui, ó. Herodes o Grande. Aí vem explicando dedicação do templo por Judas Macabeu. E até hoje, por causa disso aqui, né, dessa batalha, se criaram uma nova festa, né, que eu esqueci agora, a festa judaica, onde eles comemoram essa vitória de Judas Macabeu, né, purificando o templo, enfim. Aqui, ó, a festa de Hanukkah. Até hoje, lá em Israel, se comemora essa festa, né, devido ao que aconteceu aqui no período interbíblico. Olha aqui, você tem uma foto, uma moeda, e as moedas naquela época tinham a imagem do imperador. Ó, moeda representando o busto de Antíoco Epifânio IV, e do lado da coroa o deus Apolo, entronizado com a seguinte inscrição: Antíoco, Deus manifesto, portador da vitória. Então os reis eram praticamente adorados, né? Então aqui, ó, você tem a imagem do Antíoco Epifânio e aqui o deus Apolo. Aí vem os judeus sob o governo romano. Aí vai explicando, é muito detalhe, gente, é muita coisa, tá? Aqui você tem um mapa dos reinos Asmoneu. Esses mapas são importantes, né? Aqui você tem o reino de Herodes, a Palestina sob o governo de Herodes o Grande. Ó, vai te dar os detalhes. Eu gosto muito de mapa também, né? Que ajuda na localização, tá? Aí depois ele vai te dar a árvore genealógica da família de Herodes o Grande. Ele se casou 9 vezes, gente. Tá? Teve várias esposas, né? E ele era um assassino, um paranoico, porque todo mundo que ele pensava que queria tomar o trono dele, ele mandava matar. Mandou matar seu filho, mandou matar a mulher que ele mais amava, a Mariane, né? Então tá aqui, ó, as mulheres, tá?
E os filhos. E os filhos. Show de bola. Aqui divisões do reino de Herodes, depois que ele morreu. Tá? Aqui vai te dar, ó, as divisões para você. E vai explicando, vai falando. Aqui ele fala um pouco sobre Pôncio Pilatos também, ó. Cadê? Judas. Aqui ele fala um pouquinho do... Ó, mesmo assim, a ameaça da revolução permaneceu no ar durante os primeiros anos da nova nação. Banditismo era um problema constante. Havia vários bandidos, né, que saqueavam ali as cidades. Após a revolta liderada por Judas o Galileu, no ano 6 depois de Cristo, tá, que ele se autoproclamou Messias, né? Roma considerou mais seguro fazer da Judéia uma província autônoma em vez de supervisioná-la a partir da Síria. Daí em diante, uma sucessão de governadores e procuradores governou a região com níveis variados de pura tolice. Pôncio Pilatos foi governador de 26 a 32 depois de Cristo. Veja a evidência arqueológica da existência de Pôncio Pilatos, sendo descrito por Filo e Joséfo como alguém particularmente insolente e bruto. O Pilatos retratado no Novo Testamento lá, que os evangelistas tratam, né? Dá a parecer, ou se parece um cara bom, legal, bacana, mas Pilatos não era assim não, viu? Bruto, insolente, Pilatos era arrogante. Tá? O caráter de Pilatos é exemplificado por diversos incidentes que ocorreram no período em que era governador. E antes de falar dele aqui, ó, eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo, tá? Foi encontrada uma evidência arqueológica da sua existência. Uma inscrição dedicatória de 4 linhas foi descoberta por escavadores em Cesareia Marítima no ano de 1961, com as seguintes palavras: Tibério, que é o imperador, né? Pôncio Pilatos, governador da Judéia, tá? Aqui saudando ele. O mais provável é que se trate da dedicação de uma construção em homenagem ao imperador Tibério, tá? A Tibério, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, fez e dedicou. Então é uma evidência arqueológica, né? Porque muitos falam aí muito de besteira, que Jesus não existiu, que Jesus é um mito. E tá aí a figura de Pôncio Pilatos que julgou Jesus existiu. Então Jesus existiu. Isso aí os historiadores afirmam categoricamente. Então, vamos lá. O caráter de Pilatos é exemplificado por diversos incidentes que ocorreram no período em que era governador. Ele tentou trazer estandartes romanos a Jerusalém, porém desistiu após um protesto em massa. Segundo, tudo isso aqui é citado em Joséfo, Flávio Joséfo, tá? Em Guerra Judaica, na obra dele. Segundo, usou o dinheiro da tesouraria do templo para construir um aqueduto e esmagou a residência que essa ação provocou. Só teve conflito ali entre ele e os judeus. Terceiro, enviou tropas para matar alguns galileus enquanto ofereciam sacrifícios no templo, supostamente por temer um motim. Está em Lucas, né? Capítulo 23, versos 18 a 25. 4. Capturou e condenou à morte Barrabás, líder de uma revolta em Jerusalém, que resultou em várias mortes. Posteriormente soltou um homem como um gesto de boa vontade durante a festa da Páscoa. 5. Na mesma Páscoa, enfrentou um movimento quase messiânico, o qual tinha certa associação com movimentos de resistência. Ele crucificou seu líder ao lado de 2 revolucionários comuns. Aqui é o famoso Jesus, né? Ele que mandou crucificar. 6. Provocou a opinião pública ao colocar escudos votivos, ainda que sem imagens, no Palácio de Jerusalém, o que, segundo Filo, irritou Tibério,
quase na mesma proporção que irritou os judeus. Sétimo, por fim, sufocou com especial brutalidade o movimento profético popular e aparentemente não revolucionário em Samaria. Por causa disso, Pilatos foi acusado perante o legado, general do exército romano na Síria, que o mandou de volta para Roma, que ele perdeu seu cargo, né? Então Pilatos era mau, viu, gente? Cruel, perverso, assim como o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, tá? Não tinha gente boa ali, não. Só tinha gente cruel. E aqui ele continua falando sobre Pilatos. Veja que obra maravilhosa. Fotos, ilustrações, fotos coloridas. Aqui você tem um arco triunfal de Tito, construído pelo Senado romano em 81 d.C., para comemorar a conquista da Judéia por Tito, né, e a destruição do Templo de Jerusalém. Aí vem agora o mundo judaico reconstruído, que vai do ano 70 d.C. até o ano 135. Que você tem, ó, moeda produzida durante o governo de Simão ben Kokhba. Esse camarada foi sobre o messianismo, gente. Jesus não foi o único, né? Messias. Teve outros Messias. Claro que Jesus é o verdadeiro, né? Esses caras são falsos. Todos esses caras, e o último foi Bar Kokhba, nesse período, né? Nesse período. Foi mais poderoso. Esse cara liderou, e no período dele, você tem essas moedas aqui, ó, que retrata a cara do templo, tá vendo aqui, ó? E também uma estrela messiânica acima, tá? Porque Bar Kokhba significa filho de uma estrela. Não era o nome dele, mas ele se autoproclamou, né? Filho da estrela ou filho de uma estrela. Se autoproclamou Messias e acabou morrendo, né, na revolta contra Roma. E aqui ele vai falar, tá? Porque não dá para ler. Terminando, aqui é só o capítulo 5 da parte 2, tá? Você tem a cronologia de imperadores e governadores romanos, tá? A começar com o primeiro imperador romano, Augusto César, que governou do ano 27 a.C. até o ano 14 d.C., praticamente aí 40 anos, né? E no período do Augusto César, você teve 3 procuradores romanos, tá? Capônio, Marco Ambívulo e Anio Rufo. Depois tem Tibério, tá? E os governadores que governaram a Palestina ali. Aí vem depois Calígula, Cláudio, Nero, tá? Galba. Nesse período do ano 68 a 69, esses 3 governadores ou imperadores passaram no trono, né? Na verdade foram 4 imperadores. Começou com Galba, tá? Otão, Vitélio e Vespasiano, que assumiu o poder e ficou 10 anos. Ele termina aqui com o imperador Adriano, tá? Vem para o capítulo 6. Contexto judaico de Jesus e da Igreja Apostólica. Depois de ele te dar o capítulo 5. Todo o apanhado geral do período interbíblico. Agora assim você vai entender o Novo Testamento, né? O Império de Roma, o Império Romano e por aí vai. Aí todos os capítulos, como falei para vocês vão ter os destaques do capítulo, tá? Os destaques que você vai aprender. Aí vem vida judaica na Palestina, a geografia, você tem um mapa da Terra Santa de Israel. Aí você tem língua e letramento, como funcionava naquela época. A alfabetização. Olha o que eles vão falar aqui, ó. Em termos gerais, isso aqui é interessante. Em termos gerais, e trabalhando com o nível de letramento no meio da escala que acabamos de descrever, os níveis de alfabetização e letramento
antigos abrangiam de 10 a 15% da população, embora talvez o nível fosse mais elevado no caso de judeus e cristãos, que tinham uma forte cultura do livro, com ênfase na leitura dos textos sagrados. Entretanto, se levarmos em consideração fenômenos generalizados como inscrições, pichações, etc., há boas chances de que os níveis de alfabetização antigos fossem ainda mais elevados. Tá? E aqui ó, você tem mais uma foto, ó, inscrição grega do primeiro século em homenagem a Teódoto, líder de uma sinagoga em Jerusalém. A inscrição é importante já que prova a existência de uma construção dedicada à adoração feita por imigrantes judeus de fala grega, também chamados de judeus helenísticos, judeus de fala grega, na Jerusalém do primeiro século. E atesta o título, tá aqui o nome, né, em grego, a sinagogogos, como líder da sinagoga. Então, é provas arqueológicas, né? Como que era a vida e a economia naquela época? Tá, na Galileia, na Judéia. Gente, sem comentários, né? Vocês estão vendo aí o peso da obra. Os valores culturais, como que era, não dá para ler por causa do tempo, tá? Aqui você tem mais uma foto, ó, antigo mikvê, localizado em Qumran, usado para lavagens cerimoniais. O batismo, gente, João Batista, João Batista, ele aprendeu a batizar. Você sabia que os judeus, tá, os rabinos, os judeus, né, a lei de Moisés, tudo que o povo ia fazer, o povo se lavava. Não era comum naquela época tomar banho, como nós tomamos hoje, todos os dias, tá? O povo tomava um banho uma vez na semana. Os judeus não, eles se lavavam todo dia, até também para os rituais de purificação, tá? Daí vem a ideia do batismo, tá? E quem praticava também o batismo de iniciação dos seus membros eram os essênios, que não aparecem no Novo Testamento. E eles moravam no deserto. Eles eram radicais, romperam com o templo, porque eles não concordavam com a corrupção do templo, foram morar no deserto e possivelmente João Batista teve contato com eles. Há eruditos que defendem que João Batista era essênio. Tá? Uma das características dos essênios eram viver isolados e serem também celibatários. Interessante, né? Aí você vai te falar agora das seitas judaicas ali, tá? Vai falar aqui dos zelotes, saduceus, fariseus, os essênios, né, que eu falei para vocês, e por aí vai. Depois os movimentos revolucionários, tá? Temas correlatos e avançados. Tumultos na Páscoa. Deixa eu dar aqui, ó. Sempre citando, né, Flávio Joséfo, que é uma fonte confiável desse período. Temas correlatos e avançados. Joséfo sobre a profecia que inspirou uma revolução. Vou deixar aqui para vocês pausarem e lerem, né? Continua. Que é a fortaleza de Massada, a última fortaleza da resistência judaica contra os romanos foi Massada. Fortaleza construída por Herodes o Grande, né, nas montanhas. Aqui, ó, várias pessoas cometeram suicídio, judeus, né, aqui em Massada, em vez de se render aos romanos. Aí começa a falar dos fariseus, ó. Tá? Saduceus e sacerdotes e aristocratas. Os saduceus dominavam, né, o templo, era eles, tá? Isso aqui eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, críticas aos fariseus feitas por outros grupos judaicos. Você tem o documento de Damasco, o Testamento de Moisés e também tem a citação em Lucas, né, no Evangelho de Lucas. Tá? Enfim, aqui depois ele fala
das seitas, de outras seitas, os essênios. Tá? Aqui a foto. Trecho de uma região povoada pela comunidade de Qumran, onde se acredita que os membros da seita tenham vivido. Ali perto do Mar Morto, né? Que as cavernas que foram encontradas, onde foram encontrados os manuscritos de Qumran ali, né? Aqui, ó, fragmento do rolo de Isaías em hebraico. Foi encontrado lá em Qumran também. O livro de Isaías é quase intacto, né? Aí você tem os textos dos manuscritos do Mar Morto. E nesses manuscritos foram encontrados textos messiânicos. Eles aguardavam o Messias. Enfim, é a maior descoberta arqueológica, tá, do século XX. Eu vou parar por aqui. Tá? Já no segundo vídeo, no terceiro vídeo, vou mostrar aí como eles trabalham os livros do Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, o Apocalipse e por aí vai, tá bom? Deus abençoe a todos. Se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.